Eu morei com um traficante por necessidade e eu quase perdi a minha alma. Meu nome é Camila e eu tenho 26 anos de idade. Eu nasci e cresci numa favela na zona norte do Rio, mas hoje eu moro bem distante. Eu moro aqui em Minas Gerais, bem distante dessa vida que quase me engoliu. E essa história que eu vou contar hoje, ela é papo reto. Eu vivi, ela não é filme. E eu quase não sobrevivi para poder contar para vocês. Tudo começou quando eu tinha 19 anos de idade. A minha mãe tinha acabado de falecer por conta de um câncer e meu pai abandonou a gente quando eu ainda era pequena. Então ele nunca foi um pai presente. Então acabou sobrando só eu e o meu irmãozinho, o Caio, que na época ele tinha 14 anos. A gente morava num barraco simples, lá em cima no morro, e eu lembro que o chão ele era de cimento cru, as paredes todas descascadas, e quando chovia, saía água até pelo teto. Eu trampava ali no asfalto e eu saía muito cedo e acabava voltando tarde para casa, e eu ganhava mal, muito mal. Tinha dia que eu só comia arroz com a água do feijão, e eu deixava o restinho para ele, pro meu irmão. Ele era tudo para mim. E aí, num dia desses que a barriga tava roncando e a alma tava pesada, apareceu ele, o BN. O nome dele, na verdade, era Bruno, mas no morro ninguém chamava ele assim. Ele era conhecido como BN e ele era chefe do tráfico de drogas. E eu lembro que ele sempre andava com um cordão bem grosso assim no pescoço, boné à barreta, e ele sempre era acompanhado de 2 homens. Apesar de que ele era bandido, ele tinha um jeito manso, falava baixo e ele sempre olhava nos olhos. A gente acabou se aproximando por conta desse jeito dele. E teve um dia que ele chegou pra mim e falou assim: Camila, tu não merece estar passando por uma situação dessa. Tu é mó guerreira, tu merece coisa melhor. E aí, gente, no início era mil maravilhas. Ele dava cestas básicas pra gente. Quando o telefone do Caio quebrou, ele deu outro telefone pra ele. E ele até chegou a pagar o reforço da escola dele. Mas no fundo eu sabia que aquilo era errado. Só que sabe como é, né? Quando a gente passa necessidade. Teve um dia que ele chegou pra mim e falou: eu tô indo morar num AP aqui embaixo, vai ser mais tranquilo. E ele foi e falou: vem comigo, tu e o Caio. Vocês vão ter mais segurança, mais conforto. E aí eu pensei bastante nessa proposta, eu pensei muito mesmo. E eu acabei aceitando por conta do Caio. E no início, nossa, parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena. A casa era enorme, a geladeira só vivia farta, o sofá, quando você sentava assim, você até afundava, de tão confortável que era. E o Caio, ele tinha até videogame, coisa que na época a gente só via na casa dos outros. Mas com o passar do tempo, as coisas começaram a ficar estranhas. Gente diferente entrando e saindo de madrugada, rádio chiando, o armário, quando se abria assim, era lotado de sacola, tinha tiroteio que rolava de madrugada e ele saía como se fosse algo normal. E aí teve um dia que eu cheguei, né, da padaria, de onde eu trabalhava, e eu olhei para a cama assim, e tinha simplesmente um fuzil em cima da nossa cama. E eu simplesmente ignorei. Mas teve uma noite que foi o estopim. Era uma sexta-feira e eu lembro que tava passando a Usurpadora no Viva. Eu adorava assistir, né, pra poder me distrair. E eu lembro que o Bruno falou que ia sair. E já era assim, mais de 10 da noite, era muito tarde. O Caio tava no quarto dormindo e aí eu decidi ficar na sala assistindo TV. E aí, do nada, a campainha toca. E eu já fui atender a campainha com o coração na boca. E aí, quando eu abri, era o Marquinho, que era um dos homens do Bruno. E aí ele foi e falou: Camila, fecha essa porta aí, que eu preciso trocar uma ideia contigo. E aí ele já chegou assim, todo suado, com os olhos arregalados. E aí eu senti o clima pesado na hora. Ele falou: o bagulho é o seguinte, o BN recebeu um recado, os caras do morro lá de baixo estão tudo bolado com ele. E se ele cair, tu vai junto, tu é alvo, tu tá com ele. E aí, na hora que ele falou isso, eu fiquei sem reação, minha boca ficou seca, eu fiquei sem chão. E a única coisa que eu consegui responder foi: mas Marquinho, eu não tenho nada a ver com isso. E ele foi e falou comigo: tu tem sim.
Tu é mulher dele e nesse mundo isso importa. E aí, quando o Marquinho foi embora, eu desabei no choro. Eu corri lá pro quarto do Caio. Quando eu cheguei lá, ele tava dormindo, feito um anjo, agarrado assim com o travesseiro. E eu chorei, 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 que nem uma criança. E eu já tava meio que sentindo uma culpa. E eu tava tremendo de tanto medo dele morrer por minha culpa. Eu fiquei a madrugada inteira sentada na sala, acordada, com a luz apagada e com uma faca de cozinha na mão. E qualquer barulho que fazia de moto, de fogos, me fazia até pular de tanto medo. E aquela noite, assim, parecia interminável. O BN, ele só voltou no outro dia de manhã e ele chegou, assim, com a camisa toda suja de sangue. E ele chegou pra mim e falou, tá tudo certo. E aí ele pegou a camisa dele, jogou na máquina e foi tomar um banho como se tivesse sido só mais uma noite. E aí foi nesse dia que eu decidi que eu ia fugir. Por mim, pelo Caio, eu falei pra mim mesma que eu podia dormir na rua. Não tinha problema, mas eu ia sair daquela prisão. Ele tinha uma viagem marcada, e aí assim que ele viajou, eu já peguei uma mochila, coloquei algumas roupas, e eu também peguei um dinheirinho que eu tinha guardado. Eu acordei o Caio e falei com ele, vem comigo, e não faz nenhuma pergunta. E aí a gente desceu as escadas assim, e com, né, bastante silêncio, e aí rezando também, né, pra ninguém ver a gente. E quando a gente tava descendo assim, a gente acabou encontrando com dois caras. Eles estavam fumando e um deles perguntou para onde que eu tava indo. E aí eu já travei assim, fiquei com muito medo. E ele me olhou assim com um olhar de pena e falou: vaza. Mas se aparecer aqui de novo, já sabe. E aí eu não esperei, não. Eu saí correndo e eu já fui pra rodoviária tentar pegar um ônibus. 2 dias depois, a gente tava aqui em Minas Gerais, a gente veio morar com uma tia distante. E quando eu cheguei aqui, eu trabalhei em padaria, eu fazia faxina, eu fazia o que tinha pra fazer. E o Caio, hoje, ele tá na faculdade, ele faz direito e ele quer defender gente que nem a gente. E eu tô viva, mas toda vez que eu ouço um papo reto, eu lembro de quando eu quase perdi a minha alma. Se tu tá ouvindo isso e acha que bandido é herói, que vida fácil vale a pena, pensa 2 vezes. Porque nada que vem fácil dura e às vezes custa tua paz, tua liberdade ou até a tua vida. Então sai dessa enquanto é tempo.